Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa em mais um dia muito quente, com chuvas intermitentes que, ao invés de aliviarem o calor, parece que incentivam o retorno de um calor mais forte. Intermitentes. Que incentivam a volta do calor mais forte, professor. E Isso. Pode ser de madrugada, e pode ser de tarde, pode ser de manhã. Antigamente se dizia o mormaço, né? Mormaço. um Vem um programa bafão. poético. Veio um bafão, professor. Agora começamos. Agora nós começamos. Agora eu tô a falar. entendendo. Agora começamos tá a numa falar. linguagem que a gente entende. Aquela porvadeira que vem do chão. Isso, não chuva intermitente, que eu fiquei pensando o que será isso. Tá bem. Você vai tomar cartão já antes do programa começar. No aquecimento já o cartão, Rei? Os caras tomam cartão, até botando uma meia errado, os caras tomam cartão. Tropeçando no juiz, né? Tô E o pensando, cara que coisa impressionante. O juiz pediu desculpa. Pediu desculpa, pediu anulação do cartão, né? Mas mudou Não, o jogo, o né? cartão foi anulado. Sim, mas mudou o jogo, né? Esse é o problema. Como é que conserta? Mas não mantém o erro no jogo seguinte. Sim, mas continua. Mas naquele jogo o time jogou com 10. Eu já vou tomar pau na arrancada do programa. Normal. Começamos bem. Começamos bem. Esse negócio de pedir desculpas e tal, custou uma Copa do Mundo pro Brasil e o emprego do Dunga. Aquele jogo contra a Holanda. Tá bem, o louco, aquele tinha que ter sido expulso, o goleiro Júlio César apontou mais do que o Felipe Melo, mas o gol do Robinho ser validado é outra história. Acho que nem o Felipe Melo ia pra rua, nada. E o Dunga, sabe quem é que chamou a atenção? O Brasil não fez um alvoroço, porque o Dunga era o patinho feio. Esse é o problema. Ninguém fez alvoroço a favor da seleção brasileira, que eles dizem amar. Eu não acho que o Dunga seja uma Brastemp, né? Para dizer. Sim. Tá mas rolando ele já o tirou, programa, mas boa noite, ele tá tirou, implícito. ele tirou leite de pedra. Porque uma seleção brasileira que tem Robinho como estrela. E jogou bem. E tinha o jogou Neymar bem, no banco que jogou bem. Bem perto do que a gente tinha, né? O Elano fez falta. O Elano fez muita falta. O Dunga fez o Daniel Alves jogar bola. Está jogando até hoje. Ressuscitou o Luiz Fabiano. Lembra o drama? Como é que nós vamos fazer sem 9 Fabuloso, agora? né? O Luiz Adriano... o Adriano se entregou para a cachaça e o outro engordou. E aí? Não tem um centroavante. Não. O trabalho do Dunga, os resultados do Dunga foram excepcionais. Na primeira passagem. Na primeira passagem, essa passagem que leva até a Copa de 2010. E olha, eu acho que o único cara que fazia alguma pergunta, não para agradar o Dunga, mas que desse para responder na coletiva, era eu e mais uns 2 colegas aqui do Rio Grande do Sul, mais um do São Paulo. Todo mundo já ia para brigar com o Dunga. Os caras iam armados porque sabia que ele pegava no tranco. E aquele gol do Robinho, num pedido de desculpas da Globo, num reentrê lá, né? Eles fizeram um acerto e ele foi lá se acertar com o Alex Escobar e mostrou os lances. Eles fizeram um acordo e o Dunga ali, pela primeira vez, pôde se defender 100%. 1 ano e meio depois. E além do erro, as 2 defesas fantásticas do goleiro da Holanda no primeiro tempo. Teve até uma sequência de escanteios que a gente podia ter aproveitado. Não, mas teve um chute Júlio César, de que ele estava, acho talvez na melhor fase da carreira, né? E foi mal naquele jogo. Não, e era um goleiro espetacular, o Júlio César. No auge, ele era um goleiraço. Era tido como o melhor goleiro do mundo naquele momento. E era o queridinho da Globo. Tá certo que ele disse que mal tem dar uns tapas na mulher quando o cara discute, né? Ele tentou justificar. Foi ele o autor dessa proeza? Foi na época do... Foi da querida, aquela da Globo? Será que ele bateu naquela coisinha? Olha, não, eu acho que ele não bateu, eu acho que ele comentou Suzana, a briga de alguém, eu acho que não sei se não foi do Bruno ou coisa que o Vale perguntaram pra ele, mas quem é que nunca saiu no tapa com a namorada? Isso mesmo. Quem é que nunca saiu no tapa com a namorada? Uma coisa assim, ele comentou. Eu não me lembro de ter saído. Já tô velho, hein? Já tô velho. Que prova que ser jogador de futebol bom não quer dizer que não seja um imbecil falando. Bom, por falar em jogador de futebol e tudo mais, o Inter mudou a estratégia em relação ao Anderson. Só que nessa questão, quem disse isso foi o Bruno em 2010 comentando o caso do Adriano. Do Adriano? Do Adriano. Achei que tinha sido Era um caso em 2010 do Adriano. Mas acho que o Júlio César se manifestou também naquela época. O Júlio César também deu uma declaração, mas essa frase específica quem disse foi o Bruno defendendo o Adriano. Profética 4 anos né? depois. Não, profética não, ele já era louco.
Não, profética do que ia acontecer com ele. Sim. Mas aí é o seguinte, o Inter mudou a estratégia em relação ao Anderson. Agora o Inter aceita pagar até 60%, 70%. Sim, não é que mudou, se conformou. Né? Que o Inter projetou um ano de menos gasto com a terceira folha. Sim, né? Só faltou combinar com quem fosse contratar um Anderson da vida. Esse é o problema. Professor, o senhor é o Anderson nesse momento. O que o senhor faria? O senhor tem 12 meses de contrato. O senhor tem ainda 24, talento, tem... 24. 12. Até o final desse ano. Graças a Deus. Mas não são 4 anos. 4 anos. Assim, 15, 16, 17 Sim. 18. Aí, o que o senhor faria? O senhor é o Anderson. Depois eu vou perguntar para o Dil também. Como? O que faria? O senhor tem 11 meses de contrato ainda. Aceita alongar o recebimento, rescinde para Recebe em jogar. 60 de 100, que dá 6 milhões. Mas para quê? Vai receber um dia, quem sabe, se Deus quiser. Mas para quê? Mas para quê? Ele continua jogando, treinando, está à disposição e recebe seu salário no fim do mês. Tá, mas e se ele tiver uma proposta, digamos, do Vasco da Gama, que está contratando tudo que é entulho lá? Sim, só falta alguém fazer a proposta. Só falta fazerem a proposta. Aí ele acerta com o Inter ou continua ganhando dos dois? Mas deram um contrato para ele, fizeram um contrato com ele. Ele vai usufruir do contrato até o fim. Mas aí, Rex, surgindo essa proposta hipotética do Vasco, não seria interessante para o Eu Inter estou dando uma renegociar. sugestão até para o Vasco. Não seria interessante para o Inter renegociar. É melhor pagar 60% do contrato agora do que tudo. O Anderson não conseguiu jogar no Curitiba. Não. No Curitiba. Era reserva do Era rebaixado. reserva no Curitiba. E aparecia era vaiato. Então, eu não sei. É difícil saber. Você agora, que é economista, é o Anderson. Do ponto de vista econômico, ele vai cumprir o contrato dele. Né? Eu fosse ele, eu ia aproveitar esse ano que tem o contrato na mão e tentar negociar uma ida para a China, para a Tailândia, sei lá, no Japão. Para deixar algum dinheirinho pro Inter. Não faria. Ele não tem nenhum Carinho. nenhum vínculo afetivo ou coisa que vale, nenhuma coisa de gratidão com o Colorado. É uma coisa extremamente profissional. Eu fosse ele, ficaria na minha, ok, tem uma proposta de alguém, eu vou, jogo e tal, só para aparecer na vitrine e tentaria plantar alguma coisa para um mercado chinês, uma coisa do gênero. Mas eu não sei, mesmo com 29 anos, eu não sei se ele ainda vai jogar futebol, de verdade, em bom nível, nem vou dizer em alto nível, em bom nível. Será que ele vai jogar ainda? Há quanto tempo ele já está no Colorado? 3 anos. Quando nesse período ele jogou alguma vez? E economicamente, talvez ele nem precise mais jogar. Carlos Gil, mudando de saco para mala. E os outros? O Seiras parece que tem uma coisa encaminhada com o Santa Fé e aí o Inter vai ter que pagar um pedaço também porque os caras não têm esse dinheiro. E o Fernando Bob? O Eduardo Henrique está indo para Ponte Preta. O Fernando Bob é tão desgraçado assim que não pode, não serve nem para grupo. Eu acho que não serve. Se o Paulão serve. O Bob é pior que o Richelli, professor? É? Não sei, estou lhe perguntando. Eu não acho. Olha o campeonato que o Fernando Bob ninguém fez. quer? Pois é. Pode ter. Daqui a pouco o salário pode ser alto, o Inter quer repassar só com o salário completo. Esse é o problema. Mas eu vou comparar com a situação. O Cícero ganhava o quanto? 500, 600? 700. Ele vai fechar aqui no Grêmio por 150, 200. Não vai ser mais que isso. Não é não. Ele está vindo para 1/3 do que ele ganhava. Mas todo mundo no Brasil está assim. Quem ganhava 500 ganha 120. Não, e ele vem assim, o Cícero, se ele é um pouquinho esperto, ele faz um contrato aí razoável, sei lá, 2 anos, coisa que valha. Ele vai estar num grupo forte, né? Ele sabe, o time tá afinado e tal, ele sabe que é ali para achar lugar. Está no estertor da carreira. E para achar lugar no time do Grêmio. Não é opção dele. Ele ganhava 700 porque era o último contrato. Ele recebia de 3 clubes. Isso terminou. Mas ele recebia de 3 clubes foram repassando ele, repassando Tudo bem, mas pagando. eu quero dizer que ele não tem, original, ele não tem opção de continuar ganhando os 700 que ele ganhava. Mas às vezes eles têm essa ilusão de que ganhavam e tal, não se dão conta que tem que reajustar. Sim, mas o Anderson ganha. Ele não precisa fazer nada, ele só tem. Não, mas no final do ano ele vai ter que, se ele quiser continuar jogando no final do ano, ninguém vai pagar os 500 dele. Sim. Cenzinho. Ninguém vai pagar.
Vamos pagar quanto pelo... Eu acho que o Anderson vai parar. Ele não mostra nenhum... Bom, é que de graça a China leva. É. Aí vai para a segunda divisão da China. Ou joga na Índia, lá não... que o campeonato tem 4 meses. Ele não mostra nenhuma vontade de continuar jogando. Tu não vê isso nele, assim, a vontade de jogar. Gil, deixa eu te fazer uma pergunta, mudando de saco para mala. Você comunga da mesma projeção do presidente Carlos Biderman de que o Grêmio pode ser, não é autossustentável que se diz, mas já tem um equilíbrio econômico no final de 2019? Consiga cumprir o orçamento sem ter que prever vendas de jogadores. Não, mas nós tivemos, por exemplo, em 2017, nós tivemos uma venda pequena, né? Hoje o grosso do que não é posto no futebol. 16, tu quer dizer? Não, 17. 17 vendeu o Pedro Rocha e o Wallace. 70 milhões. Chegou. Sim. 70 não, milhões. O Wallace foi... mas, cumpriu o orçamento. O Grêmio colocou em 2017 60 milhões do 60 milhões no orçamento. Sim. E cumpriu. Mas 16, de fato, 16 é que não vendeu, foi vendas pequenas, tá? 16 sim. Mas além disso, essas premiações todas também significaram uma contribuição importante para o orçamento, né? E hoje o Grêmio... Embora a Libertadores pagasse até o ano passado menos que o Gauchão. Mas isso o somatório de receitas foi bastante significativo, né? E o gasto? Não foi tanto assim. Teve... Voo fretado, bicho alto. Mas tudo isso está sendo Hotel bem 5 estrelas. administrado. Ruim, tudo né? isso está sendo bem... Não, isso é bom. Mas estou falando que o Gauchão paga mais. Mas estão falando, né? Mas aí falam muita coisa. Não, estão falando não. Eu estou falando. 13 milhões é 13 é mais do que 11. Para jogar quantas partidas? Para jogar a mesma coisa. E ficar 8 meses tendo que ter grupo de salário elevado, voo fretado 1 milhão para Guayaquil, hotel... Tu tá pegando só a premiação, mas isso pega o resto, bilheteria... Mas bilheteria, o Grêmio tem esse problema. Loja. Bilheteria, o Grêmio tem esse problema. O Grêmio vendeu mais do que o dobro na loja esse ano. Não vou comparar Gauchão com Libertadores, que é comparar uma égua com uma alpargata. Não tem comparação. Mas eu estou dizendo... Eu acho assim, a Copa do Brasil vai pagar mais que a Libertadores. E aí, vai pagar quase 5 vezes o valor da Libertadores. E aí seduz. Seduz para quem? Pergunta para qualquer torcedor. Qualquer torcedor de qualquer extrato social. Dá título brasileiro e dá Libertadores também. O que prefere? Ganhar a Copa do Brasil ou ganhar a Libertadores? Ou ganhar o Mundial? Que tudo é prêmio menor que a Copa do Brasil. Escolhe, tá aqui. Gil, mas a Copa do Brasil e mata-mata também retumba. Campeonato porque Brasileiro o Grêmio já entra, ou Campeonato o Grêmio já entra às Brasileiro. ganhas. O Grêmio já entra com 2 clássicos, seja contra quem for. Tá? Depois, mais 2, já vai encher a casa, já vai vender camisa, já vai ganhar dinheiro é bom lembrar, em torno. Tudo. É claro que o Senna não entra em troca. campo, né? Mas vamos combinar o seguinte, por muito pouco, o Grêmio não foi de novo para a final da Copa do Brasil. Podia ter feito as 2 finais, né? Podia. Por muito pouco. Não é aquela coisa olha, não. Vamos avaliar do ponto de vista assim. O Grêmio ganhar a Copa do Brasil não seria zebra. Na verdade, foi mais zebra, eu acho, o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil do que se o Grêmio tivesse ganho. Não, o Grêmio mostrou na sequência que era melhor. O Grêmio até a última rodada podia ter sido vice-campeão brasileiro. Quem é? O Grêmio, naquele jogo contra o Atlético, podia ter ganho mais 4, 5 milhões. Sim. O que o torcedor prefere? Ser campeão brasileiro ou ganhar a Copa do Brasil? Campeão brasileiro. Eu não sei, professor. Eu realmente eu converso bastante com torcedores gremistas. Mas o Grêmio é o rei de Copas. O torcedor gremista gosta muito dessa coisa das Copas. A Copa do Brasil, Copa do Libertadores. É uma coisa que já está um pouco impregnada na cultura, né? Então, acho que esse elemento é importante. Mas eu acho assim, respondendo a tua pergunta, Rec, o grosso do que o Grêmio gasta hoje, que não é futebol, são as dívidas. E elas estão sendo reduzidas, pagas, e algumas delas foram alongadas, né? Com juros com taxas menores e tal, e tal. Então, sim, eu acho que é possível, dependendo do que acontecer, o Grêmio... Porque hoje, por exemplo, se o Grêmio não tivesse que pagar o serviço da dívida, né? Juros e os financiamentos, esses 60 milhões não seriam necessários. Né? 50, 60 milhões hoje é o que o Grêmio gasta por ano na faixa de 40. Tem como segurar o Arthur?
Eu acho que no curto prazo sim, no médio prazo não, inviável. Eu acho que ele sai na janela. Só uma questão... Eu não sei, acho que vai chegar alguém aos 48 do segundo tempo, como chegou... Agora? Pro Wallace. É que é difícil. Não, mas é que esse projeto é o Barcelona. O Wallace fez muita força para sair, né? Ele fez. Né? O Arthur não, o Arthur é uma outra lógica, né? E o Wallace, assim, teve gente que disse para ele, Wallace, tu vai para um time figurante só, coadjuvante na Alemanha, né? E que foi o que aconteceu. E acabou, mas ele estava... Mas que ele teve um mau comportamento fora de campo, os caras conseguem sair daqui para aprontar na Alemanha? Os caras... Pronto, onde? É por isso que o jogador brasileiro tem um preço na Europa e o jogador argentino tem outro completamente diferente. E por isso que as negociações dentro da Europa, onde os jogadores já foram testados, eu vi o Felipe Coutinho e o Neymar pela miséria que foram vendidos. Mas aí eles já estavam lá dentro. Não, Rec, tu é inteligente demais. Eu não vi nenhum argentino, só o último foi o Messi. De Maria, de Bala. Nós estamos falando esse ano é conosco. Nós estamos falando de sair, sair da Argentina para a Europa, sair do Brasil para a Europa. Tanto o Neymar como o Felipe Coutinho foram transações depois que eles se afirmaram na Europa. Não, aí tá certo. Agora, o Paulinho, que também foi alto, também já tinha passado. Falamos dois juntos aqui. Não, e o Neymar, quando foi, já era um jogador afirmado, né? Não era uma aposta. O Arthur... Ok, eu sou gremista, vou dizer, o Arthur é um jogador afirmado, foi um dos melhores volantes que eu vi jogar no Grêmio, de todos que eu vi jogar. Naquela posição dele ali. Eu não me lembro. Mas é guri ainda. Mas ele é guri, tem um ano de profissional. Isso é bom e ruim. Mas o Arthur é um jogador que foi convocado uma vez pelo Tite para ser reserva. Mas ele estava jogando muito no final, né? Tudo bem, mas foi uma festa. O que eu quero dizer é que são dois patamares completamente diferentes. Diga, Maurício, o que está... Não, com relação ao Paulinho, por exemplo, ele já passou pela Europa, foi para a China, mas passou pela Europa antes. Já se conhecia o extracampo. É outro cachaceiro que vocês falam aí que ganhou bastante. E só uma outra questão, Tu acha que ele tem problemas? Não tem. Então... Nem ele, nem o Felipe Coutinho. E só falei porque, pela sua tese, os brasileiros valem bem menos que os argentinos. Não é a minha tese, Rec. A minha tese... O senhor remendou depois. Não, senhor, ao contrário. Eu disse, os jogadores brasileiros... As duas maiores transações do mundo de brasileiros em 17. Rec, os jogadores brasileiros saem do Brasil por valores muito menores que os jogadores saem da Argentina. O Alan Ruiz, Deus meu, que não joga nada, foi vendido por 8 milhões de euros. O senhor tem raiva do Alan Ruiz por causa daquele Grenal? Não, eu digo que ele é um jogador medíocre, tanto que o Grêmio o liberou. Sabe o que? O jogador marcado, né? Carimbado, é difícil de sair. Ele tem só 24 anos. Não tira o carimbo, né? Não tira o carimbo. Não. O pessoal diz que o extracampo dele é... complicado. Ele é debochado, ele é provocador, diga. Duas questões só, Rec. A primeira delas, na questão premiação. Essa história de que a Libertadores paga menos no valor final é um pouco lenda. O Chico falou ontem que é 11 no total. E ainda disse pra ele, a informação que eu tinha era 26. O que divulgou a Conmebol no dia 21 de dezembro de 16 sobre a premiação da Libertadores 17. Pagaria, no caso do Grêmio, $1.800.000 pelos 3 jogos da fase de grupos, dá R$5.400. $750.000 pelas oitavas de final, mais $2,5 milhões. $950.000 mais $13.200 pelas quartas de final. Mais $1.250.000 pela semi e mais 3 milhões pelo título. No total dá 25 e uns quebrados. Então 26 milhões que eu disse pro Chico ontem, ele disse que era 11. E o vencedor do... Chico se enganou feio. Ele pegou o prêmio final da Libertadores e entendeu que era só o prêmio do campeão. Mas a cada fase o clube ganha, assim como na Copa do Brasil. E quem ganha a Libertadores vai para o Mundial. No caso do Grêmio, ganhou mais R$13.200.000 por ser vice-campeão mundial. Interessante que não se fala no absurdo de a Libertadores, mais uma vez agora em 2018. Perguntei pro Peterman se o Grêmio não chiou, porque quem pagou o pato foi o Grêmio. Mas o Grêmio teve que jogar, tá bem, podia ser o Lanús, mas o Grêmio ganhou. Sim, não, né? quem lá ganhar... no Mundial, quem pagou o pato foi o Grêmio.
Não, Ele chegou lá cansado. Não, desmobilização da torcida, pouco tempo de repercussão do título conquistado, e isso vale para qualquer um que ganhe a Libertadores esse ano. Mas é que a projeção é que esse problema siga apenas até este ano, né, professor? Porque a partir de 19 a ideia de, em julho, realizar aquele duelo interclubes, Europa e América do Sul, e a partir de 2021 realizar um grande Mundial de Clubes que a FIFA ainda está definindo. Por ser esse período de transição é que se enfrenta essas dificuldades. É que, na verdade, é muito esparelho. Não é. Essa ideia de que o campeão da Europa contra o campeão da América, lamentavelmente, são dois níveis incomparáveis. E agora... O Sidney de Colar de Canoas, eu não entendi o que ele quis dizer aqui. Alain Ruiz vai vir para ganhar do interior, gente. Não, ele vai vir para jogar no Grêmio, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Não vai vir. Será que não? Eu acho que não. Eu acho que não. Pelo que eu entendi do Biderman hoje, ele até no ar eu insinuei de perguntar e tal, mas ele não mostrou nenhum entusiasmo. Não acredito. Ele ficou meio folclórico, né? Com aquela história e tal. E era uma época que o D'Alessandro apitava muitos jogos, né? E pouca gente... O Grêmio tinha um perfil de jogadores mais passivos em relação a isso. E ele esquentou o jogo, não tem dúvida nenhuma. Jogou bem aquele jogo e tal. Esquentou o jogo, chuta bem de média distância, né? Então... aquela coisa. Aquele jogo ele e o Juliano jogaram muito. Em 10 minutos acabaram com o Internacional. Mas vamos lembrar um jogador que passou no Grêmio. 2-1, virou 4-1. Um jogador que passou no Grêmio, que nem foi um jogador importante, todo mundo falava dele, Jorge Veras. Por causa dos 2 ou 3 Grenais que ele foi bem. Né? Mas ele ganhou títulos, né? Mas não, era um jogador mediano, não era um jogador assim que vai dizer, olha, esse aqui... Não, esse é da categoria de um... Não, naquela época ele jogava bola, era Valdo, Lima e Cuca. Valdo numa fase extraordinária, o Cuca numa boa fase e o Lima também numa fase de fazer gol sempre. O Valdo foi um grande jogador. Grande jogador. Grande jogador. Diga, Maurício. Não, Rec, chama a atenção, o Grêmio divulgou agora no seu site oficial uma lista de inscritos no Gauchão. Teve que inscrever 18 atletas na lista definitiva, apenas por uma questão formal, porque precisa ter 18 jogadores nessa lista ao menos, e mais os 10 jogadores da base. Alguns dos atletas dessa lista definitiva já estão nesse grupo, vão disputar, como o Léo Gomes, por exemplo, já se apresentou antes, está nesse grupo, mas chama a atenção que alguns titulares, obviamente, foram inscritos, como o Marcelo Groi, o Ramiro, Jeromel, Kahneman, mas não está já nesta primeira lista do Grêmio nem Arthur, nem Luan, que são nomes que são teoricamente cogitados para sair na janela de transferências, não estão inscritos no momento no Gauchão. Não faria diferença, né? Porque é que existe um limite de trocas, né? Então daqui a pouco se projeta uma possível venda. Como o Grêmio tem uma decisão contra o Independiente, e para esses 2 jogos eles serão inscritos, muito provavelmente, o Grêmio de repente negocia até para entregar depois, entregar em março. Mas... Aí não pode. Não pode. Os jogadores têm que ser... vendidos para a Europa, eles precisam ser inscritos até o final de janeiro. Falando na Copa, Recopa. Sim, só que se eles forem vendidos para a Europa, eles precisam ser inscritos lá na Europa até o dia 31 de janeiro. Não poderiam jogar em fevereiro. E aí não pode jogar aqui. Ele não pode jogar aqui em fevereiro. Mas eles não estão nessa primeira lista. Não significa algo definitivo, mas é um indicativo. Quem mais não está nessa lista? O Jeromel está, por exemplo? O Jeromel está na lista. Vamos lá. Vamos para os titulares. Os que estão na lista definitiva. Léo Moura tá. Vamos lá. Jeromel, Kahneman. A lista, vamos na ordem aqui. Anderson, o zagueiro que veio do Confiança, tá nessa lista. Parece que anda confiante até. Bruno Grassi. Meu Deus. Jonathan. Jean-Pierre, até aí jogadores que serão utilizados nesse primeiro momento. Paulo Miranda, que também vai ser utilizado. Mendonça, Léo Jardim, Tilica, e aí começam alguns jogadores mais conhecidos. Léo Moura, Léo Gomes, que vai jogar também. Lucas Poleto, Marcelo Groi, Jeromel, Ramiro, Tassiano, Vico, Lima e Kahneman. O Everton não tá. Everton também não tá. O Ramiro tá? Ramiro tá. O Everton não tá, tu vê. O Michel não tá. Michel não tá. O Jailson tá aí? Não tá. Mas aí é uma lista inicial, mas esses nomes que seriam de destaque do Grêmio, nesse momento ainda não estão inscritos. Mas pode ser até uma lógica de preservar esses caras para esses outros jogos, né? Não, mas eles vão ser testados no Gauchão para jogar a Recopa. Ou tem que lembrar uma outra coisa, né? O Arthur tá voltando de lesão, né? Mas a perspectiva é de que ele se represente já para a pré-temporada normal.
Não, mas é o que foi ele postou divulgado. na semana passada no Twitter dele que ele tinha Retirando tirando o o gesso. Isso aí é no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. Mesmo Mesmo hoje em dia, né? A projeção do Arthur fora era de 45 dias. Ele tirou o gesso com 30 dias, semana passada. Mas não pode ser 15 dias de recuperação. Mesmo, olha, mesmo com a fisioterapia hoje, Mesmo se comportando, 30 tá. dias. Não, mas também duas coisas que vale destacar. Primeiro, são 18 inscritos, muitos jogadores que estão nesse grupo de transição. O Grêmio pode inscrever mais 18 para essa primeira fase e ainda pode realizar algumas trocas. Tu não falou aí do Paulo Vitor. Também não está inscrito nesse momento. Nem o Marcelo Oliveira, né? Nem o Marcelo Oliveira. Porque alguns jogadores do grupo... Nem o Cortez. É que alguns jogadores do grupo titular... Foram para completar... São jogadores que com certeza seriam utilizados e que foram para completar os 18 necessários. Então também assim, ó, talvez eles tenham feito a lista dos 11 que vão jogar e aí completaram com 7 onde se acha talvez que tenha maior... Quantos foram inscritos? Maior necessidade. Foram inscritos 18 na lista definitiva e mais os 10 jogadores da base. 28. Ainda pode escrever mais... Mais 18. Mais 14. São 42? Mais 14. Mais 14 na lista definitiva. E 4 trocas, por isso mais 18. A lista da base... Não é representativo. A lista da base só pode ser utilizada até a 5ª rodada. Interessante o que aconteceu com o Arthur, né? Se criou uma fantasia de que o Arthur possa ser um jogador de 50 milhões de euros. Um pouquinho. Não existe. Se criou a multa. Não. Mas depois da camisa... Todos nós sabemos... Botou a camisa... Todos nós sabemos que a multa é colocada nos contratos só como uma segurança do clube. Que ninguém pensa em negociar pela multa. Não é isso quando se faz contrato. Mas durante um bom tempo se divulgava, pelo menos, que um dos entraves da renovação do Luan era a multa. Por quê? Porque o Grêmio queria colocar 20 e o jogador queria 18. Na verdade, o Grêmio queria 25. 25. Porque o procurador do Luan queria colocar uma multa mais baixa para ficar num valor viável. Transformar um salário em maior, né? Para ele poder ser vendido. Agora, uma multa... Cara, quando se fala em... O Grêmio queria colocar 25 pelo Luan, o melhor jogador da América, em 2017. Só um pouquinho. O Arthur, que não foi sequer inscrito no Campeonato Gaúcho do ano passado, que teve realmente, 7, 8 meses brilhantes, mas daí para... Mas é que o Arthur é mais jovem. O Arthur, o Grêmio não... O Luan, na negociação do Luan, o Grêmio estava pressionado para negociar. No caso do Arthur, não. Foi antecipado. Tá? O Arthur fez um contrato de 4 anos, o Luan, pelo que eu sei, é de 2 anos. Quer dizer, eu acho que... e assim, o Luan é um jogador... Sem dúvida, foi o melhor jogador da América e tal, mas muitas vezes para o mercado europeu, um jogador que já tem 24 anos, eles se dispõem a pagar menos normalmente. Bom, olha aqui, professor, o Internacional está numa encruzilhada, né? Ou o Internacional acerta o time no Gauchão, ou é quase certo que o Internacional não vai ganhar nada. Gauchão que eu digo e as fases preliminares da Copa do Brasil. Porque o problema no Inter nem é mais a nominata. Nós chegamos à conclusão aqui há poucos dias. É o mesmo time do ano passado. Mas são bons jogadores. São. E o Inter até contratou 2 ou 3 bons jogadores também. Mas eu tenho a convicção, Rec, que o problema do Internacional... É a mecânica. Eu não acho, sinceramente. Eu acho que o problema maior do Internacional... É a defesa. Foi de uma postura equivocada. O Internacional passou o ano passado... no mínimo até junho, julho, dizendo um time de primeira, time de Série A para jogar a Série B, um clube que tem que voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. O Internacional jogava a Série B constrangido. O Internacional jogava a Série B... Com um peso maior do que se imaginava. Não, porque ele... Tanto é que em algum momento foi até ameaçado o Internacional. Mas a ameaça veio exatamente disso, Rec. Começou a se borrar Mas e a ameaça veio disso. Tanto que quando o Internacional jogou com o Corinthians, jogou com o Palmeiras e com o próprio Grêmio, o mesmo time do Internacional teve um desempenho
muito, muito superior ao desempenho do Internacional na Série B. Gil, você do alto da sua neutralidade intelectual, porque a neutralidade ela tem que ser dirigida, né? Sim. Porque se for pensado, quer dizer, eu não vou falar em favor de A, B ou C, mas essa neutralidade, essa imparcialidade. Nesse caso, a multa do Guto, ela tem que ser paga ou não? Ele não entrou na justiça ainda, hein? Ele espalhou que ia entrar e ainda não entrou. Ele foi demitido e o Inter subiu com a pontuação que... Não, o quinto não chegou à pontuação que o Inter tinha quando ele foi demitido. Então, em tese, ele deixou o Internacional classificado. Ele botou o Internacional na primeira divisão, o que lhe valia uma renovação automática. E mais um prêmio. Aí é a mesma questão. Mas o Inter estava classificado, estava na primeira. Mas eu diria aí, assim... renova automático ou não renova? Ganha o prêmio ou não ganha? Olha, aí, não, sem querer ser um causídico, né? Nem um operador do direito, até porque eu não sou, né? E também sem querer ser formalista, tem que olhar o que diz o contrato. Porque se o contrato diz, olha, garantir o acesso... Isso não estava garantido naquele momento, porque, por exemplo, se o Colorado tivesse perdido jogos ali para frente ou os outros tivessem ido melhor, não estaria garantido. A pontuação de acesso. Mas tem que ver como é que está redigido o contrato. É, né? isso aí. Sabe por quê? Depende do juiz. Tem juiz que não entende patavina nenhuma de futebol. Se o juiz entende de futebol de fraudão, o Internacional jogou contra o Oeste de fraudão para garantir um 0-0. Foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, porque tinha que ser daquele jeito, que vá que eles façam um gol. E aí, ninguém mais acreditava no Guto nem em empatar com o Oeste. Ia criar uma situação para jogar em Goiânia contra o Goiás, contra um cara que não gosta do Inter, que tomou 5 num Grenal e marcou o Inter, o Hélio dos Anjos. E depois jogaria aqui com o Guarani, que salvou antes. Mas até então não tinha se salvo. E tem tudo isso para analisar. O Guto, eu acho que ele largou o balão de ensaio para vir para o acerto. Pode ser. E a tendência, muitas vezes, acaba que a tendência os juízes muitas vezes tentam estimular acordos, né? Eu acho difícil fazer uma avaliação. Eu vi muitas manifestações e tal, mas assim, a gente à distância fazer uma avaliação de que a direção do Colorado, sem eu fazer juízo de valor, porque eu não conheço as pessoas, não tenho intimidade com as pessoas. Aproveitou para ganhar aproveitou e tal. Eu não sei dizer isso, porque eu acho, na verdade, que estavam de fraudão, né? Então eu vou te dar mais um dado para tu concluir melhor ainda essa tua tese. Ele escapou, não de apanhar, porque apanhar não é bem assim, né? Mas de tomar um calor maior ainda lá em Lucas do Rio Verde. Os jogadores não queriam mais ver o Guto na frente. Isso não é especulação, é informação. Aquela manifestação, ia dar um sururu no vestiário. Aquela manifestação de que eu não entro em campo... Foi antes? Por mais que a intenção dele é muito difícil de defender, né? Porque também é muito explícito, né? Mas olha, às vezes as pessoas colocam as palavras de forma equivocada, né? Mas isso mesmo que não tivesse sido a intenção dele, o jogador que ouve aquilo transparece, tá botando nas nossas costas, né? E o que acabou que a torcida e a imprensa acabaram explorando também dessa forma. Não, ninguém foi absolutamente explícito de dizer que ele teve realmente a intenção, que o objetivo foi esse, mas todo mundo deixou isso no ar. E essas coisas se criam, né? Eu não sei se é pergunta ou é a afirmação, o Delcio de Alvorada está dizendo que o Alan Ruiz está voltando para o Grêmio por empréstimo. Eu acho que as duas hipóteses são razoáveis e difíceis ao mesmo tempo. O empresário foi lá tentar liberar. Só que o cara custou 8 milhões de euros. Sim. Então, tentar liberar e se vai emprestar de graça, por quê? Talvez porque ele não está sendo aproveitado, né? Mas de graça? Uma vez o Rodrigo Fabre veio do Real Madrid e o Real Madrid pagou um pedaço do Rodrigo Fabre. É que ele está encostado lá por questões disciplinares. O Grêmio é o caso do Anderson no Inter. Mas o Grêmio tem... eu acho que o Anderson não pode ser só disciplinar. Não, disciplinar. Que eu peguei o gancho errado. Não, o fato de que ele está disponível. Está disponível, mas o clube até aceita pagar um pedaço. Eu não sei em lugar de quem jogaria o Alan Ruiz, né? Tem gente que falou no lugar... Não, eu digo, ele seria substituto de quem? Adiantaria o Luan. Só que aí, Rex, segundo o Diário Record, lá de Portugal, o Alan Ruiz teria dado uma declaração
dizendo que, independente da situação, ele quer sair do Sporting para, nesses 4 meses antes da Copa, jogar no Colón de Santa Fé. O jogador teria feito essa afirmação. Que é o clube onde ele se Mas destacou. o pai disse que ele quer jogar no Grêmio. Mas às vezes, É a mesma história de sempre desse moço. eu não sei Esse quem moço, é o pobre moço. Eu não conheço o empresário do Alan Ruiz. É o pai dele. Mas às vezes o que acontece, professor N, é o seguinte: o sujeito está vendo que ele não está aproveitando lá, está se valorizando, então vão lá tentar negociar e tentam criar um fato consumado. Olha, eu estou com ele disponível aqui, vocês não querem de graça? Que eu consegui com o Benfica, né? Imagina, por que o Sporting. Com o Sporting. Eu consegui com o Sporting aqui a liberação dele Paulo grátis. Miranda no bid, desculpe, Diego. Tá. Melhor ainda, ótima notícia. Mas então aí, consegui com ele a liberação do Sporting, o Sporting vai pagar metade do salário dele. Vem de graça. O que o Grêmio perde numa situação dessa? E segundo o jornal A Bola, também de Portugal, o que o Sporting deixou vazar é que o Alan Ruiz só sairia pelos mesmos 8 milhões de euros que ele foi contratado, que o Sporting não tem interesse e precisa recuperar o dinheiro. Eles estão muito brabos com o Alan Ruiz, que jogou o casaco do time no chão e depois comprou um carro vermelho, Ferrari vermelho, só para provocar, porque é a cor do Benfica. E lá eles levam... E a gente fala da nossa rivalidade. É que aqui nós somos maiores em tudo. Em tudo, nós somos sempre Agora, os maiores. professor, quem é que tem PIB, número de habitantes e tal, e tem todos esses títulos que o Grêmio Internacional tem? Acho que no mundo tem 2, 3 localidades. O Brasil é uma exceção, né? Acho que nenhuma outra. Estatisticamente. Nenhuma cidade do porte de Porto 2 Alegre... mundiais, E 4 Libertadores. 5? 5 Libertadores, 3 Recopas, 1 Sul-Americana, 5 Copas do Brasil, não, 6, porque o Inter ganhou uma, 6 Copas do Brasil, 5 nacionais. 5 brasileiros. Mas qualquer um desses. E nós estamos mal em competições nacionais, à exceção do Grêmio, que ganhou agora e tinha ganho em 2001. O Inter ganhou a última em 92, em nível nacional. Já faz 26 anos. E o Brasileirão vai para 40 anos se não ganhar esse Já ano. passou de bodas de prata, então. Não, o ano que vem é 40. É 40. Então, Vai quase para bodas de qualquer maneira. ouro. Mas nós... Bodas de prata? Mas tem mais, né? Tem mais, né? Nós somos os pioneiros da torcida mista. Ah, bom. E agora, aí que eu quero ver se o senhor vai concordar. Já que o senhor é galo, professor. Sim, eu acho maravilhoso. Já Meio vou a te meio? adiantar. Mas eu acho que... Nós temos que perder o medo. Não, Nós lógico. temos a civilidade para fazer. Mas isso aí a torcida mista. Mas tu te lembra quando... os estádios têm condições de... Te lembra de quando ter se dizia esse que não nível de- podia ter torcida mista, a não ser que fosse um Grenal amistoso? Lembra quando se dizia, não, Disse. se for Eu um, fui o que disse. se for um Grenal decisivo, vai fechar o pau. Teve Grenal decisivo, teve torcida Professor, deixa eu fazer o mista, sinal da cruz aqui. pra teve agradecer. torcida mista e não aconteceu nada. Pelo contrário, nós demos um exemplo de civilidade ao mundo. A única coisa que não pode alegar, se é esse o problema do Internacional, é que os últimos 3 foram na arena. Tá bem, então combina direitinho, o próximo também faz a mesma coisa. Mesmo que dê confusão. Porque se nós não Mas não avançarmos... vai dar confusão vamos ficar nenhuma. sempre nessa. Mas por que E o que ia dar Noveleto tem confusão? aliás, pautamos todo mundo, né? O assunto foi levantado ontem aqui pelo Noveleto. Mas tem uma situação que o Noveleto diz, e até não falamos ontem sobre isso, mas ele falou em outra entrevista na Rádio Grenal, que se é para colocar 1000 e poucos, é melhor não colocar nada. Porque aí pelo menos não vai usar tanto policiamento. Porque se desloca um monte de policiais... Não, tu me desculpe. Desculpe eu tomar a liberdade de corrigir o presidente da federação. Não, mas Se coloca um mar de policiais para o grupo de torcedores. Para a torcida mista, não. Não falei da torcida mista. Ah, isso? Eu estou falando para a torcida única. Ele Sim. disse que é melhor torcida única. Claro, para botar 1000 e pouco. É. O que tinha que, em vez de ser 2.000 de torcida mista, ser 10.000 de torcida mista. Por que não 10? Porque a torcida mista exige, exige identificação, exige um responsável. Não vai murrinha nenhum ali que Não, possa escuta, pagar. para eu ir na arena, Não vai encosto. o Dil tem que me convidar. O Dil vai lá e se identifica, e-mail identifica. Pronto, acabou. Não tem problema. Mas o que eu acho é que, de repente, para tu conseguir
sei lá, vamos fazer 5 mil, meio a meio, 2.500, né? O espaço da torcida visitante na arena é nessa faixa aí, 2.500, dá para gerenciar, mas esse é o espaço normal, tá? Eu acho que dá para arranjar 2.500 gremistas e 2.500 colorados que estejam dispostos a ir numa torcida mista. Isso. Tu botar 25 mil gremistas e 25 mil torcedores colorados num estádio misturado, eu já acho... Não, misturado não é. É separado. Existiria provavelmente uma área de como torcida era mista. antigamente. E, aliás, antigamente não eram todos os setores que eram divididos. Não. Era um pedaço da arquibancada superior, que, um pedaço da inferior, mas era um número significativo. Olha, mas como é que era separado isso, Rec? Vai lembrar. Botava um cordão de brigadianos no meio e tal, e volta e meia fechava o pau. Né? Não é? A gente tem uma ilusão hoje, uma coisa que eu sempre repito, a gente tem uma ilusão... bom debate. É uma ilusão de que a violência nos estádios aumentou, que a violência no país aumentou. Olha, talvez agora, nos últimos 1 ano ou 2, possa ter mudado um pouco, mas eu acompanhava os índices de criminalidade no Brasil e eles estão razoavelmente estáveis desde 2003. O que acontece hoje, tu tem as redes sociais. Na época que eu comecei a frequentar estádios, nos anos 70, 80, para tu saber se tinha dado briga na torcida, tu tinha que pegar aquele correião enorme, né? Ir lá na terceira, na antepenúltima página e entrar na página policial. E olhe lá para tu saber. Hoje o cara tá noticiando, o cara tá passando no Twitter, tá ao vivo, tá filmando, tá fazendo live de briga. Tá passando live de briga. Então, eu uso como exemplo isso, que é uma coisa que eu uso como exemplo, as meninas no estádio. Entrava, olha, um jaburu, uma tia no estádio. Na época que eu ia em estádio, o professor deve lembrar, era mais ou menos a mesma experiência. Olha, chamavam de santa para baixo. O que acontece hoje? Eu não tenho frequentado o Beira-Rio, mas no entorno da arena ali, as meninas desfilam de shortinho, de mini blusa, às vezes sozinhas, só em mulheres. Se mamam. Né? Sim, mandam bala, entendeu? Tu tem um convívio ali que então, para mim, eu não sei dizer se piorou isso. Eu acho que essas coisas estão muito mais visíveis hoje. Sabe o cara gritava quando passava uma gostosa, professor, junto com o cara? Sócio. Aí o cara olhava, ficava pé da vez, não, sócio colorado, sócio gremista. Metia uma mão. É óbvio que a convivência hoje está 1000 vezes mais civilizada. Hoje nós temos casos assim, tu vê estacionar um carro, descer 2 meninas e saírem caminhando para o jogo da forma... O caminho do gol com os integrantes da torcida mista, gremistas e colorados saindo com tranquilidade. Mas em jogo que não é Grenal. Mas isso fizesse um caminho do gol, tá? Eu acho que... Eu sempre acho que assim, eu acho que quase todas essas coisas dá para trabalhar. Agora, quando tu tenta a forceps e às vezes aparece gente querendo fazer... Vamos resolver isso... né? Olha, cheguei eu aqui, a gente não fez até agora porque ninguém teve vontade por ir. Não é assim. Se tu construir isso gradativamente, por exemplo, vamos fazer o caminho do gol no Beira-Rio e na arena. Fecha ali na altura do DC, um pouco antes, faz o caminho do gol. Porque é difícil isso. Querendo, né? Só para IPTC não dá, né? IPTC... para mim é a inimiga pública número 1 de Porto Alegre, do trânsito de Porto Alegre. Lei do menor esforço. Assim, tranca tudo. Tranca tudo, tá? Tranca tudo, né? Inclusive eles... tem lugares que dá 4 voltas ao redor da gente mesmo. Eu gosto de lembrar que eu tive um debate com eles, com uma colega tua da outra emissora aí, criticando o trânsito em Porto Alegre, e eles só me responderam no Twitter porque estava uma jornalista junto. Não, então vamos lhe convidar para o próximo evento na Arena. Isso foi em outubro do ano passado. Eu estou esperando até hoje o convite para ouvir as minhas sugestões. Mas dá para reacender a discussão daqui a pouco. E aí assim, mas o que acontece? Faz o caminho do gol e faz as torcidas irem. Num primeiro momento vai só quem está afim, quem não está afim de confusão. Faz um sistema de proteção. Com o tempo... né? Essas coisas vão começar a se tornar habituais, as pessoas vão ir no caminho do gol. É claro que sempre vai ter os baderneiros e tal, mas esse não é o cara que vai preferencialmente fazer o caminho do gol, que vai desfilar, que tal, etc. Não, esse é o cara que fica muitas vezes bebendo nos bares na volta, né? Esperando a oportunidade para criar confusão. Faz o caminho do gol, isso vai criando uma cultura de convivência. Mas não dá para querer fazer isso da noite pro dia. Olha isso aqui, isso é invenção, isso é forçação de barra. As chuvas são impressionantes, desculpe aí o Ricardo Ramos de Gravataí. Vamos 0, aí fechamos. Mas deixa eu ler o teu recado. Boa noite, Rec. O Moreno não era uma boa para o tricolor, mas Moreno de novo não, né?
Aquilo é uma mala. Eu sou muito... Mas quem especula o Alan Ruiz? Existe. Entre o Alan Ruiz e o Marcelo Moreno. Agora, nessa fase que está o Grêmio, de repente o Moreno rendesse mais. Existe. Mas eu vejo ele O Moreno, muito instável. o muito. Moreno, não sei se até que ponto é verdade, mas Tem dizem dias que que parece ele que ele criou tá com- vários problemas de relacionamento dentro do grupo, né? Mas é Sem contar que o pai dele falava demais, né? bom, mas o pai do Alan Ruiz. Também. O pai do Alan Ruiz, ele quer vender o Alan Ruiz toda hora e coisas. Bom, nós temos um grande jogador em Porto Alegre com uma doença séria, né? Que tem que superar, que é a depressão, que é o Nilmar. Falei com o Eduardo Guimarães e ele disse, olha, ele está pronto para voltar. Vamos ver o que vai dar em 2018. Mas ele rompeu com o Santos, aceitou não receber nada, só para poder se tratar. Que bom, né? Então, Tomara é uma que ele, questão possa, de- tomara é uma que ele questão de- melhore. Mas Né? o que houve de, assim, ele teve algum episódio que disparou esse processo? Eu não acompanhei muito a situação dele. Às vezes isso aí aflora quando o cara tem uma surpresa, né? Alguma coisa, não sei. Ah, não sei. uma coisa da vida particular De dele. repente, não sei. Não vou especular porque Mas eu e não o sei. mesmo. Palmeiras, Henrique? Que coisa, né? Contrata 3 por posição. Não, isso eu não entendo. Ele contrata os mesmos jogador para a mesma posição. E às vezes com as mesmas Quer dizer, características. o que vai fazer com o Lucas Lima e com o Scarpa? É. Sabe? No mesmo Não, e lugar. tem o Borja. E tem o Não, o Borja é Vai um pouco mais na centroavante. frente. mais pra Mas frente. tem o Guerra. Guerra. Eu fui falar uma coisa. Tem o outra. Guerra. Sabe? Mas aí é aquela ideia que defendem que tem que ter 22, 25 titulares. Sim. Parece mas que não- tem a necessidade de mostrar força. Né? É. Mas, Mostrar poderio financeiro também. Mas é, mas e aí? Especialmente, né? e estavam especulando o Jeromel lá no Palmeiras, né? Que o Palmeiras viria fazer uma proposta. Eu acho que o Grêmio não vai nem ouvir a proposta. O Cruzeiro não especulou mais, até porque o Cruzeiro já aprontou uma, né? Então vai aprontar duas. Mas eu acho que o Jeromel tem um dos maiores salários 30 do milhões tu Grêmio. venderia um jogador que vai fazer 33 anos? No caso desse jogador, não. Eu acho que é muito diferente vender um atacante de 33 anos ou de 30 ou um jogador como o Jeromel, que é um jogador que tem uma raríssima habilidade de uma Mas ninguém leitura paga de 30 milhões nem pelo atacante, nem pelo mas aí tu defensor manda, dentro aí do tu manda Brasil. embora e daqui a pouco tu não ganha uma Libertadores. 30 milhões? A Libertadores é eterna, né? Não, e quanto é que tu ganha de premiação e outras coisas? E Se o bilheteria, Grêmio ganhar isso e essa aquilo. Libertadores, o Grêmio vai ser o pole position do Brasil. Ninguém ganhou 4 Não, Libertadores. 3 São Paulo, 3 Santos e 3 Grêmio. Isso é bonito isso aí. E desses, o Grêmio é o que tem maior chance de ganhar de novo, né? São Paulo não joga? E interessante São o Paulo não joga, que é o só São o Paulo, Santos. nas 3 vezes que ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial. As 3 vezes. Interessante isso. Contra o Liverpool, sabe lá Deus como, e contra o Barcelona também. Mas ganhou. Ganhou. Não, Mas o Corinthians não ganhou também aquele Mundial com Meu 1-0, né? Quantas defesas fez o Cássio? Eu perdi a conta. Pois é, mas, Sábado à tarde eu assistindo em casa. Não, mas não isso é mérito. Mas isso é Acharam mérito. não, tem dúvida. Mas isso é Estratégia, mérito. O Sheik jogou aquele jogo, né? O Acho que Sheik. foi ele que fez o gol. Foi ele, né, Não, que fez foi o o gol. Guerreiro. Foi o Guerreiro, Foi o foi o Guerreiro. O Sheik, eu gostava muito dele como jogador, Renovou jogador- com o Corinthians. Sim, com 39 anos, né? 6 meses de contrato. Não, 6 meses de contrato. prêmio. A única- Para a um única não falar con- mal do outro. A única competição que encerra nesse período é o Paulistão. Deve ser 200 por mês. Não, vai jogar. O Campeonato Brasileiro começa em abril, né? E Sim, joga- não, mas a única Pode ser até competição um que será... acerto de uma conta antiga isso aí. Pode. E vai jogar a primeira fase da Libertadores. Exato. A primeira fase da Libertadores, os Eu achava primeiros ele jogos do um jogador Brasileiro. no... Não, estará à disposição, vai jogar Não, e... vai estar disponível para. Eu achava o Sheik aquele jogador chato. Chato e é chato, ainda. chato no bom sentido, assim, de que quando ele vai, é trombador e Era o Kleber nos melhores momentos. Mas é um jogador que nem acho que ele era Grêmio mais nem técnico Internacional até que o Kleber. poderiam contratar. Mas bateu na trave, o Guerra quase torcendo pro Grêmio. Não, agora eu estou dizendo. Agora não. Agora, Sheik, é. É. Se Grêmio e Eu Internacional achava- eu contrata lembro agora, quando- cai o mundo. Cai o mundo. Sobre Mas o Isaac- problema do Colorado não é atacante, né? Vamos combinar, né? Ele continua sendo a zaga. O REC me ouve dizer a mesma coisa há 3 anos. A zaga continua sendo o calcanhar de Aquiles. Aliás, Rec, sobre E o zagueiro... Grêmio ajeitou bem, né? Eu acho que é atitude. Por isso que eu acho que o Edilson faz muita falta. Sobre Vamos ver. zagueiro que o vocês Madison estavam... me dava tem boas lembranças do Madison jogando na lateral.
mais no apoio. Sobre zagueiro que vocês estavam falando, do Jeromel, da idade dele, o Índio jogou em alto nível até os 37, né? Alto nível até os 35. Não, ele se aposentou em 14. Vamos considerar que até 13 ele jogou bem. 12. 12, então 36. 11. Falcão treinou em 11 e já deixou ele na reserva. Mas jogava, né? Depois veio pro titular. Mas ainda jogava, né? Menos. Não, 30, vamos pegar essa média, 35, 36 anos. O Jeromel 35, teria mais 3, 4 anos para jogar. O Neymar altíssimo nível. Mas assim, ó, eu acho que muda. E o Jeromel parece que se cuida mais. Não, e o Jeromel é um zagueiro esguio, né? O Índio era mais entroncado. O jogador pesado é mais difícil de jogar até o fim, né? Olha o Zé Roberto. O Zé Roberto é um fiapo, né? Foi até os 42 anos jogando bola. Olha aqui, Mas o é um cara Neymar mais rico. serve para o Inter se o contrato for por produtividade, diz o Chico do bairro Humaitá. E eu até acho que ele joga por produtividade. Mas serve para onde? Porque ele tá bem de vida. Mas Não é que não tem, o o Internacional tem 3 centroavantes. Internacional está com um time montado, ou contrata um grande zagueiro, ou deixa esse time aí jogar. Paulão, sim ou não? Claro que não. Claro que Hernando, não. sim ou não? Claro que não. Tem que juntar os dois com o Bob. Qual é a diferença entre eles e o Fernando Bob? É a mesma coisa. Todos estão marcados por 2016. O Bob era... Eu tinha uma implicância. Esse cara pegava a bola, dava sempre a impressão que ele ia entregar para o adversário. E não entregava. Mas fazia falta lateral. Ele entrou naquele jogo contra a Ponte Preta, eu estava vendo o jogo. Não se preocupem que ele vai fazer uma falta lateral e vai sair gol da Ponte Preta. Do Sport Recife, aliás. Sport Recife. Não precisa. Na nossa transmissão no Facebook, o Luiz Eduardo Paiva Jardim está perguntando o seguinte, ó, Rec, se o Grêmio contratar o Alan Ruiz, ele vai trazer a Ferrari vermelha para Porto Alegre? Vai deixar lá. Vai dar de presente para a tia dele. Que coisa, né? Não, o Grêmio não vai contratar o Alan Ruiz. Uma vez sem a Ferrari. Que aqui ele não entra de Ferrari. O Renato tinha um carro vermelho, sabia? Sim, eu sei. Ele fez propósito para provocar o Fábio. O Fábio sempre me contava essa história. Como é que é? Ele tinha um carro vermelho. Um Puma vermelho, acho Puma que era. vermelho. Né? Quando o jogador... Mas naquela época não tinha esse clima beligerante. Tão beligerante. O clima tá... Não dá. O cara tá com... É que tem Os caras quebram o carro vermelho. E ainda o monitoramento, hoje em dia com as redes, é 24 horas por dia. Né? 24 Eu horas tinha um por dia. carro vinho, um Chevette vinho, não tinha nada de vermelho naquele lá. Tive que vender o carro. Vendi por Nando, aquele centroavante do Internacional. Naquela época não tinha carro no mercado. Ele perguntou, quer vender esse carro para minha mulher? Diz, é teu. Na hora. Me incomodei num Grenal do Olímpico, os caras queriam virar o carro. E ainda tem 91 isso aí. E ainda tem uns Faz 27 irresponsáveis. anos. Ainda tem uns irresponsáveis que querem trazer de volta a bebida nos estádios. Difícil de entender. Né? Eu não sei até que ponto isso é Mas tão determinante. Mas é Porque estatístico. os caras bebem na volta, né? Bom, mas Mais puro. Mas não bebem lá dentro. Não bebem durante o jogo. Antigamente vendia um cunhaque, uísque. Sim, eu sei. Por isso que hoje brigam fora. No talvez. Olímpico, eu lembro dos garçonzinhos aqueles de gravata, borboleta, Que o dá chapeuzinho aquele dia de chuva e como é que é, o Nato Nobles ainda vinha. O amendoinzinho, né? É bem fácil. Pipoquinha. É bem fácil de argumentar. Estatística. Exatamente. O nível de violência antes da proibição e da instalação dos juizados especiais nos estádios do Grêmio do Internacional, tu tinha um nível de violência, agora tem muito menos. Maravilha. Mas não é pela evolução nossa da sociedade, é só pela bebida. É pela bebida. Tanto que fala. tu acabaste de Tu é um bom moço que tu não bebe. Que na rua eles Na brigam. rua se bebe não dá fiasco, Eles né? brigam. Tem uns que rasgam a fantasia depois de ver os tragos, não. É verdade. Tem uns. Se transforma. Tem, velho. Olha que meio campista Tassiano também teve o seu nome regularizado no BID, está apto a estrear com a camisa tricolor. Então temos duas atrações boas para acompanhar amanhã à noite. Esse o Paulo Tassiano Miranda é bom e o jogador, Tassiano. hein? É? Eu não sei se ele vai render, a camisa do Grêmio é muito pesada. Tassiano? Mas ele é bom jogador, viu? Sim, e tem mais o outro que veio do Cruzeiro também. O Grêmio está se fortalecendo Alisson, nesse né? setor. Mas o outro Tony ainda, Anderson. ainda é um menino da base. Mas era capitão. Da base. Sim, da mas base. esse rapaz jogou a Série B o ano passado.
E é bom jogador. Meia do São Paulo, Cristal, Josevaldo, bebê de 15 anos, atuou por 20 minutos na Copinha e desperta a cobiça de Fluminense, Palmeiras e Grêmio. O jogador vem a Porto Alegre para passar por 2 semanas de avaliações no Grêmio. A escolha do clube partiu diretamente do jogador. São Paulo Cristal é um outro time. Tem o São Paulo e o São Paulo Cristal. São Paulo Cristal. 15 aninhos, né? Falar em Copinha... Bela aposta, hein, ó. Tu te lembra, Tomara Rec, que dê certo. na olha. semana Era o passada... jogador mais jovem do São Paulo O apelido Cristal. dele é Bebê. É Bebê. Bebé. É, Tu te Bebê. lembra que aqui nesse programa... Mas ele é um bebê ainda. Na semana passada, explicaram... Tu é bom de memória. Eu mais ou Como a menos. base do Internacional não ganhava nada, como a base do Grêmio era uma vitória atrás da outra e Ao como... contrário, Foi dito aqui. não. O Inter ganhava quase todos os títulos e o Grêmio que promovia os bons. Marrec, mas pega a gravação. Foi quinta-feira, pelo amor de Deus. Como a base do Internacional tá mal, que não ganha. O Inter ganhou os aspirantes. Pois é. O Inter ganhou. Mas é isso que eu estou mostrando. agora- É isso que eu estou argumentando. Agora acabou de Entre passar os oito. adiante e o Grêmio ser eliminado. Ganhou o Grenal de 4-1 lá em Santiago. Exatamente. Contrariando todas as teses que foram Mas o Grêmio apresentadas não aqui. se preocupa em ganhar títulos. Essa era a tese. Não, mas essa não é a tese, essa é a verdade. mas É verdade que pega- o Grêmio joga com os jogadores sempre Abaixo da... Pega ano a ou dois gravação abaixo do da categoria. programa, pelo amor de Deus. Mas eu não lembro dessa parte. Mas, Como é que eu não Mas o lembro? ano passado, dos Mas o 25 Inter ganha os títulos, títulos. Pois é. o ano passado, dos 25 títulos que o Grêmio disputou com a base, ganhou 22. Ó, foi... Teve um ano. Foi citado No ano de isso. Vitório Pífero, sim. Esse ano passado. Não, 2016. 17? 17, Não, 17 pode foi consultar citado. aí. É que assim... Foi citado aqui no programa. É que, o que acontece? O Grêmio optou, no ano passado especialmente, por não disputar algumas competições da O federação. Grêmio está jogando menos competições. Entendendo- Por isso vai ganhar menos títulos. Entendendo que Sim, mas de 25 que a dificuldade conquistou 22. era menor. Pois é, mas de 25. O Grêmio perdeu o título para o São José, o Internacional perdeu para o Cruzeiro. Tem alguns títulos que eu O Grêmio tem Eu até tem vou ver isso aí. uma opção consciente de não... Porque isso é uma coisa que tem uma época que eu ajudei lá no planejamento da base do Grêmio, lá na gestão do Duda ainda, e foi uma oportunidade muito bacana que eu aprendi algumas coisas com o pessoal. E uma das coisas que eles me disseram foi o fato de que eles... podia uma forma de optar por um desempenho melhor em títulos e tal é envelhecer os jogadores na categoria, ou seja, deixar eles mais velhos, deixar no limite da idade, tá? Isso melhora o desempenho em termos de título, mas isso muitas vezes atrasa o desenvolvimento do menino. Tem que ir promovendo os bons. Tem que ir promovendo os bons É isso aí. e abrindo lugar para quem não faz. Então, Os jogadores com idade de copinha são os que vão jogar o gauchão, alguns deles. isso. Né? Tem Professor, o ano 7 ou passado 8 o que Inter não terminou- foram para a Copinha por causa do gauchão. O Inter terminou ano passado como campeão de aspirantes. Mas Inclusive o Bertotto foi campeão e dispensado Mas 3 por dias isso que é depois. difícil de entender esse tipo de declaração e que foi feita aqui. É só isso que eu trouxe. Eu até vou ver esse negócio do Entende? título. Foi Pode que- até ver pra gente. De qualquer forma, eu acho assim, a gente não pode esquecer que o Grêmio é este grande produtor de meninos porque o time está ajustado e ganhando. Entra e joga. Então, o menino pode subir sem ser a solução. Mas tem que ter convicção. O Grêmio meteu o Luan jogou mesmo atirando pipoca nele. O Grêmio colocou o Pedro Rocha, os caras diziam que não sabia chutar, o Grêmio deixou. O Arthur entrou e tirou o capitão do time. Menos. É coragem também. Não, vai mais devagar. Mas eu citei 3 fatos Pois é, mas reais. Eu o Pedro, inventei o alguma Pedro coisa. Rocha era reserva. O Pedro Rocha se alternava com o Everton. Tá bem. Para um pouquinho. Mas jogava? Não, mas jogava, mas E não. o Everton é bom. Não, mas então, Por exemplo, o Juan no Internacional apareceu bem e sumiu. porque não manteve. Porque O Eduardo, o zagueiro, foi experimentado 2 vezes, falhou 2 vezes. Como é que Porque é? o Não Inter- teve aquele também, Tite, que jogou no Inter, depois estava, acho, no Bahia, uma coisa assim. mas Era esse- bom zagueiro Mas também. esse fazia pênalti toda hora. Porque o Internacional, se vem no momento ruim, o jogador sobe e ele tem que ser a solução. O jogador sobe e tem que ser a solução. O Eduardo foi testado na vaga, como o Léo Ortiz foi testado na zaga, entende? E
não dá. O jogador não consegue dar a resposta. Agora, tu pega um time que vem ganhando, tá estável, tu pode fazer. Tu tem tempo pro jogador... Mas tem que enxergar quem é bom, né? Tem que enxergar quem é bom É que e tem que estar ganhando. Se o Pedro Rocha errasse os gols que errava, entende? Com o Grêmio perdendo, ele não ficava no time. Por favor. Diga, Gil. Não, eu acho que tem que olhar assim, ó, hoje em dia também, eu até acabei publicando um texto aí no Facebook no fim de semana que deu uma boa repercussão sobre a questão de entender que os clubes hoje, eles têm que ter, eles têm, na verdade, os clubes mais estruturados, têm todo um processo estruturado, sistematizado de avaliação. Às vezes, o que acontece, bom, mas tu olha lá, do ponto de vista técnico, o jogador tem tudo para dar certo. Aí o que acaba acontecendo é ou o extracampo, ou o psicológico, emocional dele, ou também, o que o professor está dizendo, também é verdade. Entra num time que está ajustado, é muito mais fácil. O Grêmio, pode ler no noticiário agora, nos últimos dias, a repetição do César, o que o César Bueno está dizendo o tempo inteiro. O Grêmio vai jogar com essa equipe de transição no mesmo esquema de jogo que joga no profissional. Por sinal, E aceita a cobrança. Ele diz tem que cobrar. E fez um treino fechado. Fez um treino fechado. Todos os treinos fechados. Que coisa. Todos técnico não, do Grêmio? alguns... Não, todos. Não, todos, 4 treinos, 4 fechados. Não, dessa semana. Pois é. Do jogo treino com a Avenida até agora, todos foram fechados. Para jogar os anteriores eram contra o São Luís de São Juí, na gloriosa fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Mas com um time de transição, né? E depois vai pegar o Caxias, que é o time que mais cedo se apresentou. Mas o que tem tanto para isso? Que grandes coisas secretas está montando esse rapaz? Mas é que eu acho que isso também cria um compromisso para os próprios jogadores. Para não né? ser vaiado, para poder pisar na bola. Não, mas não é só isso. Tu tá criando um clima para eles, e um clima de decisão, de importância. Olha, é tão importante que nós vamos fazer que nós estamos fechando o jogo, entendeu? Daí tu pode dizer assim, pô, mas é o gauchão. Mas para essa equipe de transição, tem que mostrar para eles que é uma belíssima oportunidade de cavar um lugar do que na equipe principal. Ou, pelo outro lado, se tu tirar um pouco do peso, o jogador às vezes consegue ser até mais natural e render melhor. Já voltamos. Não há definição sobre o novo vice-presidente de futebol do Tricolor. Romildo pode mesmo acumular a função por algum tempinho aí. Jael e Cícero estão próximos de renovar contrato com o Tricolor, tendência que sigam no clube em 2018. Wellington Silva também teve seu nome regularizado no BID e já pode atuar pelo clube. Provável time do Inter: Danilo Fernandes, Dudu, Klaus, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, Potker, D'Alessandro, Camilo, Leandro Damião. Classificados para as quartas da Copinha: Santos, Inter, São Paulo, Vitória e Palmeiras. CBF diz ter árbitro de vídeo já para 2018, mas quer rachar custo com os clubes. Ronaldinho Gaúcho irá se aposentar e fará jogos de despedida após a Copa. Grêmio é o segundo melhor time do mundo, diz estudo realizado pela IFFHS, organização especializada na história e estatística de futebol, à frente inclusive do Manchester United, do Barcelona, do PSG, fruto da conquista da Libertadores, e o vice-mundial ficou só abaixo do Real Madrid. Que vi há pouco que um garoto jogou uns minutos na Copinha, Palmeiras, Fluminense, mas parece que vai para o Grêmio. Tem 15 anos, é do Cristal São Paulo. Sobre algo, sim, é o Bebé, Valdomiro de São Leopoldo. Valeu, Valdomiro, pela audiência. Diga. O São Paulo Cristal, ele é de João Pessoa, né? Na Paraíba. E sobre os classificados da Copinha, de certa forma está pintando zebra, porque no confronto que está acontecendo agora, o Corinthians está perdendo pro Avaí por 1-0. O jogo está no intervalo. Corinthians que tem muita tradição na Copinha e nas categorias de base, né? Eu estava vendo um recado aqui antigo. Quem é que classificou? Quem está classificando nesse momento, o jogo está no intervalo ainda, é o Avaí, contra o Corinthians. Então já são 6. Temos aí São Paulo, Inter, Santos, Vitória, Palmeiras e está classificando o Avaí, que seria o 6º classificado. No momento está mais passando 2 o Avaí. apenas por definir. Sobre os títulos da base, questões da base, o Inter ano passado
dado divulgado pelo clube e já foi repercutido em algumas matérias. Ganhou 10 títulos entre o Sub-12 e o Sub-20, mais o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que era Sub-23. Estamos buscando os do Grêmio. Os do Grêmio, a informação que foi divulgada é que ainda estão fazendo levantamento de número exato, mas o Grêmio ganhou mais títulos do Sub-16 para baixo. Que do 16 para cima o Grêmio optou por dar mais experiência para os jovens, colocando jogadores abaixo da idade limite dos campeonatos e por isso não conquistamos. Já voltamos. Oito horas, 11 minutos Eu e pensei meio. que nós estávamos no ar. Não. Fiquei horrorizado. Não. O cara tá falando desse jeito. Não. Vai, até agora eu que me assustei. Por isso que eu tentei dar uma consertada. Não, eu vi que o senhor estava levando muito a sério a Pois discussão. é. Que era uma brincadeira, na verdade. Sim, pois é, mas eu não me dei conta que a gente não estava no ar. O Nogueira de São Leopoldo tem uma bronca do D'Alessandro, que enquanto o D'Alessandro tiver, não vai ter um meio-campo da base se criando. Escreve aí. Mas aqui, ó, eu vou te citar vários. O Lucas Lima era reserva do D'Alessandro, tinha que ser. O Fredinho jogou ao lado do D'Alessandro. Tá? Teve um outro meia que o Internacional também vendeu. Vários outros jogaram ao lado do D'Alessandro. Vários jovens. Rodrigo Dourado tá jogando lá. Mas o D'Alessandro não é o problema. O D'Alessandro é a solução. Precisava mais 3 D'Alessandros. Vem cá. Um jogador que corre o que ele corre, que se entrega com 35, 36 anos. Maurício, me ajuda. O D'Alessandro 36. Então, eu gostaria que os jovens do Internacional tivessem a entrega e a dedicação não sei se ele dele. tem 36, vai fazer em abril agora. Tem 36, ele é de 81. Tem 36 e faz 37 anos. Em agora, abril 18. agora? 15 de abril. Abril ele faz 37. Então, tomara que os jovens tenham a atitude, a dedicação e a qualidade do Vai terminar D'Alessandro. com quase 39, com o pau que ele tomou por ser técnico. A gente está falando que o Sheik, olha, o D'Alessandro corre ainda feito guri. É verdade. E apanha. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. Porto Alegre agora tem a Pampas Prime, de onde o professor Enio Kaufmann é cliente. Um espaço aconchegante que reúne criteriosa seleção de cortes nobres para o seu churrasco, certificados e chancelados pelas principais associações de raça do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas, com vendas em pequena quantidade até encomendas maiores. A loja, climatizada com 70 metros quadrados de área total, dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas. Aberta de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite, na rua Casimiro de Abreu 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Vá até lá e conheça a Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo. Só em Caxias tem 3 lojas, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça a sua compra online. Só produtos de primeiríssima qualidade. Desentupidora Pérez. Confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo.
com 2 anos de garantia, nunca uma panela Frigigold foi devolvida. Você liga, o seu número fica registrado e amanhã mesmo você vai receber aí a sua panela, a sua frigideira Frigigold, onde você já começa a ganhar em saúde, porque não usa, por exemplo, nada de óleo comestível. Frigigold, tá aí o telefone. Quanto mais você comprar, mais descontos vai ganhar de forma acumulada. Mas preste atenção em outras vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Então, 4003-4220 para você ter amanhã mesmo a sua Frigigold. Como é que ficou a eleição no Vasco, Maurício? A situação no Vasco é a seguinte, Raquel. As últimas notícias da eleição. A Justiça determinou há poucos instantes que a gestão do Vasco da Gama até a eleição no Conselho Deliberativo, que está marcada para a próxima sexta-feira, terá que ser em conjunto. Ou seja, quarta, quinta e sexta terão que assinar em conjunto Eurico Miranda e os 2 candidatos de oposição, o Júlio Brandt e o Fernando Horta. Os 3 vão, de uma maneira compartilhada, comandar o Vasco até a próxima eleição. Sim, que é daqui a 2 dias. Mas qualquer questão para que não exista um período sem presidente, o Vasco, para que se possa tomar alguma decisão. E essa eleição no Conselho ainda é questionada na Justiça, porque o Eurico nomeou alguns conselheiros natos no ano passado, a oposição tenta derrubar para que eles não tenham voto. A eleição ainda está bem confusa lá nos bastidores. Que coisa triste, um clube do tamanho do Vasco da Gama. É a 4ª ou 5ª maior torcida do Brasil. Com 12, 13 milhões, 14 milhões de gente. E com tantos títulos, né? Título, tá bem, mas brasileiro. o Vasco há anos vem namorando com a tragédia, né? É um tal de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né? Outro que está também de namoro firme, acho que já está no mínimo... Sport Recife. Não, mas é o Botafogo, o Sport está, né? no quase. Eu achei que tu não ia citar o Botafogo. O Botafogo deu uma reagidinha, mas está numa pindaíba danada. O Botafogo tem uma dívida que é absolutamente impagável. A dívida per capita do Botafogo é tipo 10 vezes a média dos outros. Então... Pelo número relativamente baixo de torcedores... Se fala que a maior do Brasil é do Atlético Mineiro, que deve 1 bilhão. Mas aí tu tem que... Sabe o que é 1 bilhão? Um livro que eu publiquei há algum tempo atrás, aí, que era sobre... eu era um dos coautores em contabilidade sobre futebol, eu mostro a proporção de dívidas por torcedor. E a do Botafogo é disparada maior. E o Botafogo precisa de uma coisa do tipo assim... 12, 15, 20 anos de orçamento para pagar a dívida. É impagável. Teria que surgir uns 5, 6 craques no mesmo ano. E ainda assim não adianta. E não gastar nada, né? É que, na verdade, o futebol ele tem que ser gerido de outra maneira. Quer dizer, realmente é totalmente inviável fazer futebol no Brasil com os valores que são praticados. Essa é a realidade. Sabe, um clube às vezes passa um período melhor, vende 2, 3, 4 jogadores, tal, mas daqui a pouco volta para a realidade. E a realidade é que os clubes não podem pagar o que pagam. Cara, nós vamos ter um gauchão... Mas o Tio tem razão. Se é essa a realidade do Botafogo, vai cair muitas vezes ainda. O Vasco também vai cair muitas vezes. O Vasco, eu acho que o maior problema dentro do Vasco é o fato de não haver governança e ter um cara que é extremamente complicado, né? Eu fiquei surpreso por dizer que o sujeito nomeou conselheiros natos no Grêmio, no Inter. O presidente não tem esse poder de nomear conselheiros natos. Mas aí tu Imagina. Mas aí tu pega isso é da época do EPA. Mas aí tu pega o Vasco, quando ganhou oposição,
Foi o pior? Foi o pior e o Vasco caiu. O Roberto Dinamite foi um E, desastre. mas aí- e o Eurico voltou e Essa- mal ou bem o Vasco está na Libertadores. O Essa- Vasco vai jogar Libertadores. Mas de que jeito, né? E o Roberto Dinamite, assim, o Roberto Dinamite é aquela coisa. Usaram um ídolo, né? Com a ideia de que foi o meu texto no Facebook esse fim de semana, né? Tem gente que acha que para botar a gerir clube, tu tem que botar ex-atleta. Ah, mas o ex-atleta se preparou. Sim, ex-atleta se prepara para ser técnico. Não para tomar decisão sobre finanças, marketing. É muito grande um clube de futebol. É uma empresa. Então, tu E uma empresa que tem um fator emoção. como um presidente da Gerdau aqui, um ex-metalúrgico, se não fosse formado, não tivesse, não sei, O ex-metalúrgico foi presidente do Brasil. Mas aí é política, né? Mas não é gestão, né? Foi só uma brincadeira, eu entendi, porque tu falou em metalúrgico. Pega o caso de hospitais. Hospitais que eram extremamente reticentes a isso hoje. Hoje, os principais dirigentes dos hospitais são não médicos. E eu não sei se não vai voltar, hein? Eu queria fazer uma Metalúrgico. pergunta, Rec. Faça a pergunta e eu respondo depois do intervalo. Como é que o Fluminense pôde dispensar 7, 8 jogadores e o Internacional não pode dispensar o E Anderson? todos vão na justiça buscar 100%. Mas eu ia dizer, o Fluminense tem que pagar salários igual para eles. Sim. Então, ele O empurrou Cavalieri pra vai ganhar 10 milhões, o Henrique vai entrar na justiça, Sim, mas- o Dourado já disse que vai entrar na O justiça. Scarpa já ganhou. O Scarpa ganhou o passe. Não, Scarpa ganhou o passe por não receber. Porque está atrasado o salário, o direito de imagem. Pois é, mas o Inter podia fazer isso com o Anderson. Mas Não como paga. é que o Fluminense fez Mas com ele o vai querer o Cavalieri, passe? por exemplo? Mas O Cavalieri está entrando na justiça Não, para não. receber tudo. Eu acho que o mas Scarpa- o que o Fluminense fez que eu não entendo? Não pagou? Como? Decidiu? Parei de pagar salário? Ele atrasou. Faltou, atrasou e foi. Mas no caso do Scarpa, assim, ó, a gente tem que separar. Uma coisa é ele conseguir a liberação. O que o Fluminense deve para ele vai pagar. Eu acho. Ele vai cobrar, claro. Já voltamos. 8h24 desse time escalado do Internacional. O senhor acha que é o melhor? É o mesmo time do ano passado. Trocou o lateral direito, só. E o Camilo, O Camilo... que deve guardar o lugar para o Elton Silva, que era do Sacha. Ou então o Internacional vai tentar jogar com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Tinha mais um centroavante ou mais 2, além do Jael? Eu acho que o Grêmio vai trazer com certeza mais um atacante, mas se tiver oportunidade, acho que vem um segundo. Alan Ruiz, sim ou não? Não, eu não traria. O Grêmio vai trazer um número 9 tradicional. O Renato gosta disso. O Renato não é treinador de jogar com um centroavante movediço. Amanhã, 1h da tarde, tem o preliminar. Até lá.